Olá, seja bem-vindo ao Análise Direta. A Amazônia, que é considerada a maior floresta do mundo, tem sofrido grandes ataques por parte de grupos de empresários. As belas paisagens, aos poucos, dão lugar a campos abertos, criação de gado e plantações. As culturas indígenas estão se dissipando, motosserras não estão dando trégua e as queimadas criminosas têm deixado a selva em cinzas. E para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no programa o Lincoln Amaral, que é biólogo, romancista e autor do livro Trilogia Amazônica, que traz à tona todas essas questões. Olá, Lincoln, seja bem-vindo. Como vai, Patrícia? Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o seu livro, né? Sim. Como surgiu a ideia de falar sobre a Amazônia? Pois não, Patrícia. Patrícia, eu gostaria apenas, antes de iniciar, fazer alguns agradecimentos, que eu acho que é importante. A área cultural é uma área que precisa de mais incentivo, né? Realmente. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Kátia Saízi, que é do Grupo Pluricom, que está fazendo a divulgação desse trabalho. Agradecer o professor Oswaldo Truzzi, da UFSCar, e toda a equipe editorial da UFSCar, que inclusive publicou meus outros livros também. Tá? E, bom, para responder sua pergunta, veja, na realidade, eu iniciei esse trabalho com 3 histórias de temas que, num primeiro momento, me apaixonam, né? Temas relacionados à medicina, ao contraste que existe entre a medicina convencional e a medicina, digamos assim, tradicional dos povos da floresta, a questão da cultura indígena, a questão da ecologia e também a questão política. Então, esse livro ele é bem amplo, ele trata de bastante coisa, de vários temas, né? Bem, então eu iniciei, como eu estava dizendo com você, com 3 histórias correndo independentes. E estava desenvolvendo as 3 histórias. Quando, um certo dia, eu tive um clique. Eu falei, poxa, quem sabe essas 3 histórias poderiam fazer parte de tríades, quer dizer, 3 capítulos, né? E depois elas vão convergir para um assunto que me interessa. Então, foi assim que se deu o processo de concepção. Como são essas 3 histórias? Pois não, nós temos uma primeira história que trata-se, como o próprio nome do livro diz, Hipócrates, o xamã e o escriba. Hipócrates é um rapaz que está fazendo um curso de medicina. Então, vai mostrar toda a trajetória desse rapaz, as contradições, né? A questão da formação acadêmica da década de 60, que foi um período muito conturbado do país. Essa é uma primeira história. Esse rapaz também ele tem na sua formação, na sua história, uma relação com uma feiticeira, praticamente. Esse personagem provém de Minas Gerais, que passou para ele uma série de conhecimentos xamânicos, mas ele faz opção pela medicina convencional. Essa é uma primeira história. A segunda história é uma tribo indígena, que ela existe, certo, na região do Acre e região peruana, chamada Nação Kaxinawá. Eu fiquei, assim, muito impressionado com a riqueza indígena no Brasil. Nós temos mais de 1000 nações indígenas no Brasil, com vários dialetos. Veja, eu estudei e uma riqueza fantástica. Então, a gente quis mostrar, explorar um pouco, a partir da cultura indígena, fazer uma discussão. Por que a cultura indígena ela é uma cultura, de certa forma, que mantém uma economia sustentável? O que isso tem a ver? A questão da religiosidade deles, a questão da relação com a floresta, da medicina. Essa é uma segunda história. E a terceira história se passa numa guerrilha que aconteceu na Bolívia no final da década de 60. Não é dito para o leitor, mas nós sabemos que essa guerrilha foi comandada pelo Che Guevara. Na realidade, foi a última grande empreitada revolucionária do Che Guevara e ele foi morto. Esse personagem chamado Pablo da guerrilha, ele vai ser o escriba, ele vai se tornar um escritor. Então, o livro mostra a trajetória de 3 personagens, um que vai se tornar médico, um que vai se tornar xamã e um que vai se tornar escritor. E como é que essas histórias se encontram justamente no tema Amazônia? Sim, é que os personagens principais, eles convergem para a Amazônia. As histórias vão correndo de uma forma que os personagens eles vão se encontrar mais especificamente na região do Acre, no início da década de 70, aonde se iniciou o movimento dos seringueiros, que foi um movimento fantástico que nós tivemos no Brasil.
Quer dizer, havia um projeto de um desenvolvimento baseado na agropecuária, que havia nos outros estados do país, cuja proposta basicamente era queimar a floresta, colocar bois, extrair as populações tradicionais que viviam ali há milhares de anos. Obviamente que esse modelo de desenvolvimento, que inclusive surgiu na ditadura militar, ele não se demonstrou nem economicamente viável. Quer dizer, então mostra o livro, apesar de ser ficcional, esses personagens eles vão fazer parte desse movimento. Como foi que isso ocorreu? Como os grupos se organizaram para resistir? Enfim, como se formaram os sindicatos? Como se deu os embates? Claro que dentro de uma história ficcional, mas o pano de fundo é esse. Esse estudo que você fez, você não chegou a ir até a Amazônia, né? Foi tudo à base de pesquisa? Foi tudo à base de pesquisa. Eu sou biólogo, então eu fiz uma monografia, inclusive, sobre a Amazônia. Quer dizer, eu já tinha um certo conhecimento da geografia, da flora, da fauna. Mas o que me interessava realmente era a cultura local. Então, eu sou professor, não sou rico como você, sou pobre, tenho poucas condições financeiras, trabalho muito. Era um projeto que eu queria, eu falei, eu vou partir pela pesquisa. Ah, que legal. Mas o que realmente me tomou muito tempo foi a pesquisa sobre a temática indígena. E me conta um pouquinho, assim, o que você aprendeu sobre essa cultura? Olha, eu quis primeira coisa, tomar contato com a língua deles, que é um dialeto chamado dialeto pano. Existe um dialeto que foi originado no Peru. Esse dialeto chamado dialeto pano é falado por algumas tribos. Eu fiz questão de fazer um estudo da gramática indígena e achei maravilhosa. E deve ser difícil de aprender, né? Eu tinha um projeto maluco, que era escrever esse livro em Kaxinawá. Tá? Mas isso não se mostrou factível, não se mostrou possível. Mas ao longo do livro, a gente coloca algumas palavras da gramática, do dialeto deles, porque eu acho que é significativo. O dialeto deles é extremamente simbólico, remete à natureza direto. Então, eu acho que o dialeto, a língua, explica um pouco a cultura, né? Uhum. Então, eu tive essa preocupação. Mas não só isso. Eu quis estudar os rituais, as relações religiosas que eles têm. E, principalmente, o que me interessava mais é a fitoterapia indígena, quer dizer, é como eles lidam com a questão da cura. E eles usam muito, né, plantas que... O conhecimento deles a gente não tem como saber, né? Que é extenso, né? Que eu já li muito sobre isso. Eles usam muito plantas da própria floresta. Sim. Para curar, né? É um conhecimento milenar que não tem preço. Então, o que ocorre? É um conhecimento empírico, é um conhecimento que vem se dando há milhares de anos, é um conhecimento extremamente sofisticado. Mas veja, tudo tem o seu ponto de vista. O ponto de vista deles é um ponto de vista religioso. Só que o que ocorre é o seguinte, nós temos empresas multinacionais, laboratórios que vêm para o Brasil, entram em contato com os pajés, inclusive tem um personagem no livro que faz isso, um francês, eles pegam a planta, levam a planta para fora do Brasil, fazem a patente da planta e depois nós compramos os royalties da planta brasileira. Nossa. Então é a chamada biopirataria que... É um absurdo, né? Sem dúvida. Porque a Amazônia ela tem uma riqueza de recursos naturais muito grande, né? 17% da água doce do mundo. 55 mil espécies de plantas fanerógamas, quer dizer, plantas com flores. De longe, a maior biodiversidade mundial. E outra, o solo da Amazônia ele é um solo arenoso. Então, se você retirar a vegetação, ela deve evoluir para um grande deserto. Nossa. Então, veja, tudo indica que a exploração econômica da Amazônia com a mata em pé, ela é mais viável do ponto de vista econômico do que você realizando desmatamento. Fora que realizando o desmatamento, com certeza traria um desequilíbrio ao mundo inteiro, né? Na natureza, né? Inclusive em São Paulo.
Inclusive, alteraria o ciclo de chuvas de São Paulo, né? O impacto da floresta hoje na Amazônia, como você colocou, ele é um impacto a nível de mundial. É a maior floresta vegetal do planeta. Metade do Brasil está lá, 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta virgem. É muita coisa, certo? né? Então, ele tem um impacto no clima mundial. O que poderia acontecer, assim, se fosse desmatada totalmente? Olha, primeira coisa, o Brasil ia conquistar um recorde, o maior deserto do mundo. Né? Então, nós teríamos o maior deserto do mundo, maior do que o deserto do Saara. Nós teríamos um recorde negativo, claro. Nós teríamos, infelizmente, uma alteração do clima, como eu falei para você, a nível mundial. Por exemplo, um dado concreto, a alteração do regime de chuvas. A floresta amazônica, ela regula chuvas no Brasil inteiro. Isso impacta a agricultura, isso impacta a temperatura, isso impacta a indústria. Mas como que ia acontecer? Ia chover menos ou ia mudar a época das chuvas? Ocorreriam alterações e, com certeza, períodos de muita seca, o que teriam no país todo, né? O que teria um impacto direto na agricultura, principalmente. E com certeza no mundo inteiro, né? Ia aumentar. Sim, a temperatura, né? Com certeza. Com certeza, e além do que, você teria uma área, quase que a metade do Brasil, quase metade do nosso país, como um deserto. Então, que ficaria inviável economicamente, né? Não só economicamente, como, né, para a saúde de todos nós. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Eu vou fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse livro tão interessante que fala sobre a Amazônia. Não saia daí. Estamos de volta com a Análise Direta, hoje falando sobre a Amazônia. Eu estou aqui conversando com o Lincoln Amaral, que escreveu o livro Trilogia Amazônica. A gente estava falando no último bloco a respeito da questão ambiental, né? A respeito do desmatamento, que a Amazônia poderia virar um grande deserto se continuasse a ser desmatada indiscriminadamente. Como que o livro trata dessa questão ambiental? Olha, o livro coloca as principais contradições históricas que levaram à situação atual que nós temos em relação à questão ambiental da Amazônia. Ou seja, primeiro, o modelo de ocupação proposto pela ditadura militar, que foi um modelo realmente desastroso em todos os aspectos. Nós temos um exemplo desse modelo, que é a Transamazônica, por exemplo. Transamazônica, né? Inclusive havia uma piada, né? O pessoal falava, quando uma mulher era meio estranha, ele chamava essa mulher de Transamazônica, porque falava que era fina, comprida e mal acabada, não é? Porque realmente ela é uma estrada que vai do nada a lugar nenhum. Do nada para lugar nenhum. E com um grande investimento, aonde impactou também projetos de garimpeiros, projetos agropecuários que se demonstraram inviáveis. Qual era a ideia inicial da Transamazônica? A ideia inicial, na verdade, havia uma logística militar, uma lógica militar por trás disso. Era a época da ditadura. Geopoliticamente, o Brasil queria estar entre as potências sul-americanas, né? E, na realidade, havia um desejo do Exército de monitorar as nossas fronteiras, do ponto de vista militar. Então, na realidade, não era só um projeto econômico, era um projeto também militar. Né? E eles desmataram muito para fazer essa... Desmataram, mas você sabe o que eu acho? O Brasil tem uma coisa interessante. A gente precisa também ressaltar as qualidades do país. O Brasil é um dos países que mais preserva do mundo. E eu diria que nós preservamos, sabe por quê? Porque nós não tivemos competência em desmatar. Gente! Porque você pega hoje, quase 75% da população brasileira mora onde? Na região litorânea, que foi por onde começou a nossa colonização. Então, na realidade, os projetos que foram feitos econômicos para a Amazônia, em geral, foram projetos que tinham uma natureza predatória, mas foram projetos incompetentes.
foram projetos que a própria execução do projeto levou a uma inconsistência. E quais foram os projetos que tiveram sucesso econômico? Foram os projetos extrativistas, que vieram dos índios, por exemplo, borracha. Quer dizer, nós tivemos, esse livro trata da questão histórica do ciclo da borracha na Amazônia. Então, disse, inclusive, que o Acre, que não era brasileiro, que era boliviano, que foi anexado ao país, né? Dizem que a seringueira, a Hevea brasiliensis, a árvore seringueira, é a mãe do Acre, porque, primeiro, através do leite dela, leite látex, né? É que você definiu as fronteiras. Foram os seringueiros que vieram fazer esse trabalho. Ocorre que, olha só que interessante, a exploração da borracha não é predatória. Ela pressupõe, inclusive, a preservação da floresta, né? E foi uma atividade que teve um impacto. Veja bem, em 1938, 39, a exploração da borracha, ela se equiparou à importação de café de São Paulo. Nossa, então ela teve um grande impacto econômico no país. E você trata disso aqui? Também. Dos seringueiros? Também, de todas essas trajetórias dos seringueiros, da questão de como que o extrativismo da borracha, de certa forma, ele moldou a Amazônia e, de certa forma, ele preservou a Amazônia. É mesmo? Ele preservou. Mas por quê? Porque se trata de extrativismo. Ou seja, o que é o extrativismo? É uma técnica que você extrai riqueza da floresta sem desmatar. Nós temos hoje uma coisa que a molecada gosta muito, que é o açaí. O açaí é uma fruta da Amazônia. É uma delícia. O açaí é vendido no Brasil inteiro, virou uma febre. Virou, exatamente. Você poderia fazer exploração de outros frutos, de corantes, de fármacos, enfim, a riqueza que nós temos na Amazônia é muito maior do que a gente pensa. Não é só riqueza mineral, é riqueza biológica, assim, incomensurável. E para você, veja bem, Patrícia, qual que é a lógica? Para você ter a riqueza está na floresta. Então não cabe um desenvolvimento para a Amazônia, um desenvolvimento convencional. E historicamente o que é interessante é que historicamente o que ocorreu? Os projetos convencionais, todos eles foram à bancarrota. Mas também, por que o livro tem a questão política? Porque houve resistência política, houve organização. Nós tivemos o Chico Mendes no país. Sim. Né? E o Chico Mendes, que era um seringueiro, praticamente analfabeto, ele só passou a ser respeitado quando ele teve reconhecimento internacional. Na realidade, o Chico Mendes, que se sabia da morte dele, é a morte mais anunciada do Brasil, certo? O Chico Mendes, ele começou a ser convidado por organismos internacionais de meio ambiente, e a partir daí que ele começou a ter uma visibilidade no país, né? E se sabia que o Chico Mendes ia morrer. Era a morte mais anunciada do país. Ele mandou carta para o José Sarney, que era presidente do país, mandou carta para todo mundo dizendo: escuta, eu vou morrer, estou sendo ameaçado de morte. E morreu. E ninguém fez nada, né? Pegaram lá uma pessoa, foi preso um sitiante, né? Teoricamente seria o culpado, mas a gente sabe que havia uma entidade ruralista muito forte que provavelmente estava envolvida com isso. Então a Amazônia é uma terra sem lei. Sem lei. Verdade. Essa questão dos seringueiros, você estudou bastante, né, para colocar essa questão no livro. Como que isso funciona hoje? Como que está a questão dos seringueiros? Olha, ocorre o seguinte: a partir do movimento seringueiro, foi realizada uma grande conquista na Amazônia, do ponto de vista político, que são as reservas extrativistas. Então, a União, ela delimitou certos espaços da floresta, espaços, inclusive, geograficamente bem consideráveis, onde esses espaços são concedidos às populações tradicionais, inclusive os seringueiros, aonde seria destinado esses espaços para o extrativismo. Veja, isso é uma grande conquista política, porque é feito a partir da União, uma decisão do país, né? Hoje isso é uma realidade. Isso foi conquistado com sangue,
Isso não foi conquistado, não foi conquistado de uma forma simples, isso foi uma luta praticamente centenária da história aí dos seringueiros. É que a gente, às vezes, eventualmente, principalmente as gerações mais novas, né, muitas vezes elas não têm essa visão histórica. Então, na realidade, correu muito sangue na Amazônia. É uma população muito esquecida, é uma população muito que foi muito reprimida. Nós tivemos vários e vários assassinatos. Vira e mexe aparece uma notícia de um assassinato de um missionário que está na Amazônia, do assassinato de um cientista que está na Amazônia, enfim. O Chico Mendes foi só o mais conhecido, né? O Chico Mendes é uma eminência parda, né? Ele é uma pessoa que teve mais visibilidade. Eu acho que o Chico, ele tem o grande mérito de ter tornado a questão amazônica uma questão planetária. Então, o Chico Mendes, ele é ovacionado no mundo inteiro, menos do que no Brasil, até hoje. Que coisa, né? O Brasil tem umas coisas que a gente não consegue entender mesmo. Sim. E qual é a relação da política com esse movimento dos seringueiros? A relação é total. A relação é total, porque, na realidade, qual era a estrutura de poder que a gente tinha no Acre e na Amazônia? Era uma estrutura da oligarquia, das grandes fortunas na mão de poucos, e o serviço do Estado, todos os serviços do Estado a favor dessas oligarquias, com um total, digamos assim, descomprometimento com as populações mais desfavorecidas. Então a questão política é total. Veja, a decisão do modelo de desenvolvimento já é uma questão política, total, né? E ela passava por isso. Veja, grandes proprietários de terra, latifundiários, eles sempre foram muito, digamos assim, eles tiveram um tratamento muito especial do Estado. Enquanto que as populações tradicionais, que estão lá milenares, não se pensa duas vezes para retirar essas populações, para expulsar, para matar. Principalmente os índios, né? Sem dúvida. Um genocídio. O que nós temos no Brasil? Você tem algum estudo disso aqui no livro? O que você... Nós tivemos no Brasil um genocídio muito maior do que o genocídio que ocorreu no oeste norte-americano. Quer dizer, o genocídio indígena que ocorreu no oeste norte-americano é conhecido pelos filmes de Hollywood, que inclusive os mocinhos são o pessoal do exército. Mas eles realmente... o índio é sempre meio bandido, Exato. né? Nos filmes da... Calcula-se, isso é um estudo, veja, é um cálculo, né? Não é talvez tão preciso, mas calcula-se que quando os portugueses chegaram no Brasil, nós tínhamos uma população na Amazônia de cerca de 3 a 4 milhões de índios. Tá? Meu Deus, e hoje? Hoje nós não temos 300 mil, e o nome disso é genocídio. Então, na realidade, o que ocorreu, sempre ocorreu historicamente, continua ocorrendo, é o genocídio, a cultura indígena. Então, que se fala pouco, quer dizer, normalmente você vê, inclusive, uma classe média aí que existe meio raivosa e tal, inclusive questionando as reservas indígenas, né? Questionando, dizendo que o Brasil tem muita área destinada à reserva indígena. Mas é uma questão que precisa ser analisada dos dois lados, no mínimo. Porque, na realidade, quem são os brasileiros? Quem são os brasileiros? Os brasileiros de verdade mesmo, nativos, são os índios. São os né? índios. Agora, de 3 milhões para 300 mil, Sim. é muita coisa, né? E como que pode as pessoas acharem que há muita área indígena? Sim. Não, na verdade, E assim, por exemplo, toda vez que o branco chegou até a população indígena, ele levou germes, levou doenças, levou alcoolismo, levou alguma forma de religião que destruiu a cultura indígena, né? Então levou necessidades para a população indígena que não faziam parte na realidade. Então o livro trata muito sobre isso também, quer dizer, como que a cultura indígena ela está sendo e continua sendo massacrada no país. Porque alguns pensam que hoje ela é privilegiada ainda. continua sendo massacrada, né? Demais, demais. Haja vista essa tribo atual do Mato Grosso, né? Agora não me recordo exatamente o nome,
mas que está sendo proposto pela tribo um suicídio coletivo de milhares de pessoas. Veja, é uma civilização que está se propondo a se suicidar. Eu acho que isso não é de graça. Nossa, é um problema sério, Sem né? dúvida. E as ações que são feitas em favor do índio hoje? Olha, eu acho que tem que ser ressaltada alguma, sim. Por exemplo, se você pegar a educação indígena hoje, existe um projeto muito interessante de educação indígena que é feito na língua deles, por professores. Por exemplo, no caso da tribo Kaxinawá, você tem professores Kaxinawá que ensinam para os índios a cultura, na língua deles. Existem certos programas muito interessantes também. A gente não pode, né, Patrícia, ter uma visão muito assim maniqueísta, né? Tudo bem, existem questões complicadas, mas existem questões também interessantes. Tem muita coisa para falar, né, sobre a Amazônia. Eu vou chamar mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse livro que fala dessa rica cultura, desse pedaço rico do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia Azul. O que é isso? Você vai saber daqui a pouco. Não saia daí. Voltamos com a análise direta. Hoje estamos falando sobre a Amazônia. Estamos conversando com o Lincoln Amaral, que escreveu esse livro, Trilogia Amazônica. Bom, a gente tem uma informação aqui que tem um pedaço do litoral brasileiro, né, que vai assim, de norte a sul do país, que é chamado de Amazônia Azul. Devido à riqueza, eles fazem essa analogia ao nome por causa da riqueza, né, que existe lá. Me fala, como biólogo, o que você acha dessa associação? Eu acho interessante. Agora, eu acho que é importante esclarecer que se trata de um outro bioma, que é o bioma de Mata Atlântica, que inclusive tem uma peculiaridade interessante. O bioma de Mata Atlântica tem maior biodiversidade que a Amazônia. Ele é o bioma de maior biodiversidade mundial. É que a Amazônia engole ele pelo gigantismo, pelo tamanho e tal. Agora, me parece que essa expressão, ela compara um pouco esse bioma com a pujança biológica da Amazônia, né? Então, e você imagina um dossel vegetal, dossel seria a copa das árvores de média de 50 metros. 50 metros de comprimento. Nossa. Então, essa é um gigantismo, é uma coisa maravilhosa. Então, eu creio que seja mais uma comparação, né? Devido ao tamanho ou à riqueza? Eu acho que os dois. Acho que o tamanho não, certamente não, porque esse bioma litorâneo brasileiro ele é muito devastado. Mas eu acredito que pela pujança biológica mesmo. E está muito desmatado esse bioma? Restam 7% de mata virgem nesse bioma. A Amazônia tem quase 90% de preservado. Então a Amazônia é o bioma mais preservado do país. A Mata Atlântica é o mais destruído. O mais desmatado. Exatamente por aquele fato que eu falei para você, que tem explicação histórica, que é a nossa colonização, que ocorreu pelo litoral. Pelo litoral. Quer dizer, qual foi o primeiro produto no Brasil de exportação para a Europa? Pau-brasil, que é uma árvore da Mata Atlântica brasileira. Dá tristeza de pensar, né? Sim, sim. O quanto que já foi desmatado. Bom, voltando para a Amazônia, né? Quais os países que estão interessados em toda a riqueza que existe lá? Todo país inteligente. Mas certamente hoje a China e os Estados Unidos eles têm programas objetivos de ocupação na Amazônia. Os países europeus, da comunidade europeia, né? E como que está essa questão? Olha, existem compras de vastas extensões de terra na Amazônia por países estrangeiros. Meu Deus, mas... Existe uma verdadeira pilhagem dos conhecimentos, isso sempre ocorreu, mas, dos conhecimentos tradicionais do país, principalmente pela indústria farmacológica, farmacêutica. Eu já ouvi muito falar disso, que muitos estrangeiros vêm para estudar. Você lembra do Guaraná? De onde que é o Guaraná? É da Amazônia. Da Amazônia. Guaraná é uma planta amazônica, né?
O guaraná foi patenteado no Japão, a planta de guaraná. Então, hoje, se um brasileiro quiser estudar o guaraná, ele tem que pagar Não royalties acredito. para um grupo japonês. Então, é a questão do... E as indústrias do Guaraná que nós temos? Não, isso seria exploração. Exploração, mas para desenvolver um cultivar, uma variedade nova, ela tem que pagar royalty para o Japão. Que absurdo. Né? Então, é o chamado patenteamento genético. Então, Meu Deus. as empresas pegam um DNA de um certo ser vivo e se torna dono daquele material genético. Mas Muitas como vezes... pode isso? Como que o Brasil pode permitir isso? Olha, na verdade existe um comitê internacional. Claro que o país poderia ter uma política mais rigorosa com relação à erosão genética. Poderia ser feito uma regulamentação melhor sobre isso. Agora, a biopirataria no Brasil sempre existiu. Inclusive, um dos primeiros exemplos de biopirataria que nós tivemos no Brasil é a própria seringueira. A seringueira foi pirateada na Segunda Guerra Mundial pela Inglaterra para as ilhas da Malásia, aquelas ilhas do Pacífico que eles tinham. E em cerca de 20 anos eles ultrapassaram a produção brasileira e derrubou o preço da borracha no Brasil, com seringueira do Brasil. Mas e o governo não faz nada? O governo brasileiro não intervém? Veja, existem políticas. Eu acho que o governo hoje ele tem uma visão mais atenta com relação a isso. O problema é a extensão da Amazônia, né? A Amazônia, ele é um continente, a Amazônia. A Amazônia é mais da metade do Brasil. É difícil de fiscalizar. Exatamente. Você pega a região de fronteiras da Amazônia. Existem muitas questões. Tráfico de drogas. Como é que você vai controlar o tráfico de drogas na fronteira da Amazônia? É muito difícil. Então, a Amazônia é um local sempre que foi um grande desafio para ser administrado, né? E, infelizmente, historicamente, a gente tem sido sistematicamente subtraído das riquezas da Amazônia. Infelizmente, é o que ocorre. Pois é. Isso é muito triste, né? Sim. Que o governo tinha obrigação de fazer alguma coisa, né? De não deixar os estrangeiros tomarem conta, né? Sim. E existem, veja bem, eu acho que existem grupos internacionais também que têm uma posição de preservação da Amazônia sem interesse. Eu acho que existe de tudo, entendeu? Existem grupos que querem, obviamente, existem grupos que querem preservar a Amazônia por uma questão de sobrevivência própria. Qual que é a próxima crise da humanidade que vai vir? Todo mundo coloca a água. Quase 20% da água doce mundial está na Amazônia. O Rio Negro, que é um tributário do Amazonas, tem mais água que a Europa inteira. Um rio tributário do Amazonas. Então é uma riqueza que todo mundo fica de olho, né? Pois é. O mundo inteiro. E coisa que, assim, a gente nem consegue imaginar, né? O Brasil, então, é muito mais rico do que a gente possa imaginar. É o tesouro do futuro, é o tesouro genético. Quer dizer, na verdade, o que ocorre? O que é diversidade? Diversidade é exatamente a variação genética. E a variação genética está no Brasil. Por quê? O que predomina no mundo inteiro hoje? É monocultura. Então, é você plantar mar de soja, mar de cana, mar de arroz. Isso vai diminuindo a riqueza genética mundial. Aonde que está a riqueza genética? Nessas florestas, nessas regiões de preservação. E os animais da Amazônia, eles também estão sofrendo? Estão sofrendo. Com toda essa exploração? E o pior, na verdade, ocorre o seguinte, nós não conhecemos 5% da riqueza amazônica. Que absurdo, toda né? vez que se destrói a floresta, você está levando à extinção espécies que não são nem catalogadas. Que a gente nem imagina que existe. Aquilo pode ser a cura da AIDS, pode ser a cura do câncer. Aquilo pode ser um novo alimento, uma nova fonte de vitamina. Aquilo pode ser um novo corante que substitui o petróleo. É uma riqueza incalculável. Incalculável. E como que você, na sua visão, como a gente poderia conhecer mais essa riqueza toda? Eu acho que isso Como que o Brasil poderia aproveitar melhor isso? Sem dúvida. Eu acho que isso
pressupõe pesquisa pesada, investimento na área de pesquisa, certo? Nós temos um instituto de pesquisa na Amazônia, mas é muito pouco. Eu acho que é investimento em pesquisa, em tecnologia, investimento pesado. Se o país entender que a riqueza biológica é a riqueza do futuro, porque ele investindo e tendo inovação tecnológica, é um ganho para o país fantástico. Agora, isso depende de uma decisão política, né? Pois é, da boa vontade Sim. dos nossos políticos aqui no Brasil, né? Sim. Olha, é um assunto muito rico, adorei falar sobre isso. E eu gostaria de te convidar a voltar. Você tem um outro livro aqui que trouxe para nós, Mímica no Aquário Predileto. Me conta um pouquinho sobre ele. Esse livro, ele é um livro mais voltado para a juventude, para a época da universidade. Então, eu conto muito sobre a própria UFSCar, da década de 80. Então, é um livro que tem muito a ver com os movimentos universitários, com o movimento estudantil, história do movimento estudantil brasileiro. Bastante história, né? Sim, e também um livro, um caso de amor. Ah, então, ele é um livro que retrata todo um caso de amor, uma grande história de amor. Ou é real? Aí há controvérsias, né? Mas ele retrata uma grande história de amor, pegando o contexto daquele período, do movimento estudantil, da época das repúblicas, enfim, de todo... Que é um assunto muito interessante também. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre o movimento estudantil. E eu vou te convidar, então, para voltar ao Análise Direta, para a gente conversar sobre esse livro. Eu estou à sua disposição, Patrícia, quando vocês quiserem. Muito obrigada. Okay. Eu agradeço pela sua presença. Agradeço pelo assunto tão rico que você trouxe hoje aqui no Análise Direta. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, e nós vamos acabando agora com o Análise Direta. E não esqueça, cuide bem do nosso ecossistema e não desmate. Procura ter uma vida menos consumista, mantenha viva as culturas locais para que assim outras gerações possam também conhecê-las. O Análise Direta vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.